Bora lá, pessoal. Diferente das outras vezes, nos outros vídeos que a gente fez sobre orientação para falar na tribuna, falando que a gente se entende, dessa vez eu achei por bem gravar assim, como vocês estão vendo. Por quê? Porque na hora que eu for dar essa aula, a gente vai usar muito mais recursos práticos. Então, seria constrangedor, seria até pouco ético colocar a imagem das pessoas que nós estamos aprendendo na internet. Então eu achei por bem a gente fazer essa última aula, que serve como lembrete para quem tá fazendo, e se alguém quiser acompanhar via internet no YouTube, também acompanha e vai poder ter uma ideia dessa parte. Então, por essa maneira, a gente não vai filmar a aula em si. A gente vai fazer essa introduçãozinha usando os slides, como a gente costuma fazer, só que respeitando, no caso, a privacidade das pessoas, evitando fazer esse tipo de trabalho dessa forma. Então, vamos lá. Na aula passada, a gente viu as partes do discurso. Já é o fechamento do trabalho realmente do discurso em si. Agora a gente precisa trabalhar um pouquinho a questão da voz, a questão da dicção e algumas coisas que a gente precisa fazer para ter em consideração. Por exemplo, a respiração ela é fundamental para quem vai falar, né? Porque senão você pode cair naquela história, você começar a falar, esquecer de respirar e em determinado momento, quando você for ver, você começa a forçar a voz porque você esqueceu de respirar. Respirar é importante. Uma das formas da gente fazer isso é através de exercícios. Na nossa apostila, nós temos alguns exercícios que são recomendados no livro, que todo esse trabalho é baseado no livro. Ele é baseado, que é um exercício simples, que a maioria das pessoas pode fazer sem nenhum problema. É você encher o peito de ar, encher o pulmão de ar até você sentir o seu estômago dilatar, é você encher realmente a barriga, prende um pouquinho e solta o ar, respirando do nariz e soltando pela boca. Isso é uma forma de você relaxar também, porque boa parte do trabalho de dificuldade de falar, de esquecer de respirar, é tensão. A tensão pode nos impedir também de falar bem. Uma coisa também muito comum é você fechar as vias aéreas. Então, uma postura correta, né? Olhando para frente, erguido, evitando ficar muito curvado, o peito aberto, para que você possa falar com tranquilidade, você possa respirar com tranquilidade. Há também na apostila um exercício que a gente recomenda para ser feito, que é o exercício de relaxamento muscular. Mas aí você vai ter que olhar na apostila. Se você está vendo isso pela internet, nos primeiros vídeos tem, ou no próprio canal, ou nos vídeos você tem o meu endereço de e-mail. Você manda um e-mail para a gente manda a apostila, sem problema nenhum. Então vamos continuar. A voz. Não precisa nem dizer importante, né? Se você não fala, você não se comunica dentro da tribuna espírita. Então a gente precisa trabalhar a voz. E uma coisa interessante é que muita gente vai dizer, minha voz não é boa, minha voz não é bonita, eu não gosto da minha voz. Isso não tem necessariamente importância, porque cada pessoa tem um timbre de voz diferente. Isso não quer dizer que seja uma coisa ruim. Uma forma de você se acostumar com a sua voz é você fazer o que eu estou fazendo agora. Grave. Grave sua voz e depois coloque para você ouvir. Um fato normal é que sua voz não vai ser parecida para você. Minha voz é assim, né? Como é que minha voz é assim? A voz gravada, para quem fala, parece estranha. Embora que todo mundo diga, não, sua voz é assim. Mas a gente acha estranho o som. Por quê? Porque quando a gente fala, os nossos ossos reverberam também. Então, quando você fala, você não somente escuta a sua voz através dos seus canais auditivos normais. Você escuta a voz através da vibração dos seus ossos. É por isso que, quando a gente fala e grava, a gravação parece diferente do nosso tom de voz normal. Isso é uma coisa
absolutamente comum, todo mundo passa por isso, é só uma questão de se acostumar com o próprio tom de voz. É lógico, pode acontecer da gente ter alguns problemas. Tem pessoas que têm uma voz muito aguda, tem pessoas que têm alguns problemas, mas aí a pessoa deve tentar identificar esse tipo de problema, que podem ser desde problemas orgânicos, da própria fala, problemas relacionados à garganta, às cordas vocais, tensão muscular, maus hábitos, né? Nós podemos desenvolver, não só ter, como desenvolver problemas. Não sei se vocês acompanharam algum tempo atrás, um personagem do cenário nacional que fala muito, há muitos anos, né, Silvio Santos. Ele chegou a ser operado porque ele estava com um problema, ele estava com um caroço, né, eu não me lembro bem se foi um tumor, nas cordas vocais, ele teve que se operar e o problema foi originário do mau uso das cordas vocais. Aí a gente pensava, poxa, também depois de falar tanto tempo, ele acabou desenvolvendo um problema nas cordas vocais. Mas ele desenvolveu o problema porque fora do trabalho que ele faz, ele falava de uma maneira equivocada, então causou calo nas cordas vocais. Calo, é isso aí que eu queria achar, a expressão. Porque quando ele está no programa, ele imposta a voz corretamente e não tem problema nenhum. É no dia a dia, no coloquial, que ele desenvolveu o problema. A gente acharia que tenha sido no ambiente de trabalho pelo excesso, mas não. Lá ele utiliza a voz corretamente. No dia a dia ele relaxa e no que ele relaxou causou o problema dele, que depois ele teve que sanar até cirurgicamente. Então tensão muscular também ajuda. Se você estiver tenso demais, a sua voz pode sair anasalada, pode sair de uma forma errada. Daí a importância dos exercícios de relaxamento para a gente ter a consciência de que quando a gente for falar, a gente vai falar com tranquilidade, a gente preparou o tema, não nos é exigido uma complexidade, a gente começa de pequeno, começa pouquinho, falando dentro do que sabe, dentro do que é possível, dentro de um tempo mínimo e vai adquirindo conhecimento, habilidade, pegando o hábito, aí sim a gente consegue fazer uma palestra mais composta. Uma forma da gente trabalhar a nossa qualidade da voz é a gente pedir aos amigos, aos conhecidos que nos escutem falando. Uma vez que você identifique que você tem algum problema de voz, se você realmente perceber, procure um fonoaudiólogo, procure uma pessoa especializada que aí sim ela vai te orientar e vai te ajudar a sanar qualquer problema que você venha a ter. Vamos em frente. Um outro ponto importante numa palestra, numa exposição, é que a gente não deve usar o tom de voz que a gente normalmente fala quando está conversando. A gente procura impostar a voz, a gente procura usar mais ressonância na voz. Por quê? Imagine que você está num salão e lá no fundo do salão tem uma velhinha surda, quase surda, que quer ouvir o que você vai falar. Ou você tem um bom sistema de som, ou você projeta a sua voz. Aí eu disse, não, mas não precisa, já tem microfone falha. Às vezes você se prepara, no meio da palestra falta luz. Então esteja pronto. Aprenda a projetar a sua voz, aprenda a respirar e deixar realmente soltar a voz sem medo, para que a gente possa trabalhar. Um outro ponto importante não é falar afetadamente não, gente. É só deixar a voz realmente sair. Um outro ponto importante é a questão do ritmo. Porque às vezes você está ouvindo uma palestra, se o sujeito começar a palestra na mesma velocidade e terminar na mesma velocidade, ele vai simplesmente botar todo mundo para dormir. Não dá, você não aguenta. Da mesma forma, se ele começar gritando, antes da metade da palestra, ninguém mais aguenta ouvir berro. Então, gritar também simplesmente não ajuda. Tem alguns indivíduos até que usam isso como técnica mesmo, né? Para passar aquela ideia de fé, de confiança absoluta, eles berram mais do que pregam. Infelizmente, é uma realidade de alguns indivíduos que aprenderam a fazer dessa forma. Mas nós que estamos trabalhando a questão
da doutrina espírita, que buscamos uma fé raciocinada, que buscamos explicar, a gente não precisa usar desse tipo de atitude. Então, nós podemos usar a voz mudando o ritmo da palestra, ou seja, falando mais pausadamente, falando mais rápido. Nós podemos mudar o volume da nossa voz, falando alto, falando baixinho, para que a nossa palestra não fique monótona. E com o exercício, por isso que a gente coloca essa parte, infelizmente, não dá para a gente fazer a gravação direta da aula, porque é uma coisa que só na prática. E o nosso trabalho é qual? A gente reúne os alunos, foi dada uma tarefa de casa na reunião passada, os alunos vão fazer a sua exposição e os próprios alunos criticam, lembrando que a crítica ela é uma forma positiva, é uma crítica saudável, que a gente tem que se habituar a se criticar, a aceitar a crítica de fora. Daí o exercício também é um exercício de quebra desse paradigma, dessa ideia de que crítica é uma coisa errada, para que a gente possa ter realmente o retorno, né? Então vamos em frente. Há alguns exercícios que a gente pode usar para treinar a voz, né? Para aprender essa questão da entonação. Por exemplo, você já imaginou, você está assistindo o Jornal Nacional, né? E a pessoa que está apresentando começa a noticiar que houve um acidente e que várias pessoas morreram. E ele fala isso num tom alegre e descontraído. Evidentemente que não cabe. Não faz sentido, porque o que ele está falando está contradizendo a emoção que ele está passando. Então, uma das formas da gente exercitar isso é a gente trabalhar a entonação que a gente quer, o sentimento que você quer passar na palavra. Uma forma é você pegar, por exemplo, a palavra eu te amo, e vamos exercitar. Diga a palavra eu te amo com desprezo. Eu lhe amo? Eu te amo? Ou você pode dizer com tristeza, eu te amo. Com raiva, eu te amo. Com alegria, com dúvida. Aí você vai exercitando. E você vai vendo, você vai tentando fazer dessa forma, e você vai exercitando as diferentes formas, né, que você pode trabalhar o sentimento usando a mesma técnica. Uma das técnicas que a gente está pensando até em usar com o pessoal, e vai ser muito bom, é a chamada leitura do dicionário. Ou a gente pode utilizar, por exemplo, uma lista telefônica. Tem até um exercício de teatro que é isso, a pessoa lendo uma lista telefônica. E à medida que você vai lendo, você vai passando da alegria para a tristeza, para a raiva, para a ansiedade, só num texto que só tem nomes e endereços. Você é que vai dar a entonação. Então é uma forma de exercitar isso. Então, o ideal é que a gente não cochiche, mas também não grite. A gente tem que achar o nosso tom de voz ideal. Porque não é gritar, não é jogar a nossa voz de qualquer jeito. É buscar aquele ideal em que a gente fale num tom que as pessoas à volta possam nos ouvir realmente. Uma vez que a gente vai exercitando, a gente vai aprendendo com o tempo a conseguir dar entonação dentro de uma frase, dando importância àqueles determinados momentos. Um exemplo prático. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Então, numa frase você pode salientar, acrescentar, dar um brilhozinho extra na frase, até pelo que você também vai passar a sua emoção ao dizer aquilo ali. Isso chama a atenção do público, isso melhora a qualidade da palestra. A gente já falou um pouquinho sobre a velocidade, né? Porque tem gente que fala rápido demais e no final das contas você não vai ouvir o que ele está falando, porque ele está falando tão depressa que é horrível. Você perde a noção do que a pessoa está falando, né? Isso é bom para quem é locutor de rádio, quando está fazendo cobertura de futebol. Tem até uma brincadeira que eu costumava fazer quando era criança, eu pegava o rádio do meu pai, botava do lado da televisão e tirava o volume da TV. A velocidade com que o radialista narrava o jogo não batia com a velocidade que aparecia na televisão, então era hilário.
quiser fazer, faça essa experiência, é muito engraçado, porque não tem nada a ver a velocidade de que um fala com o que o outro está mostrando na realidade. Funciona para o rádio, mas numa palestra espírita não dá certo. Uma coisa interessante que é importante colocar é o seguinte: não adianta ir falar sem comer nada, porque se você passar mal e desmaiar da tribuna não resolve. Mas também você comer 12 quilos de feijoada e falar, você vai arrotar ou vai ficar com azia. Então o ideal é você ter uma alimentação frugal naquele dia, uma alimentação básica, sem exageros, para que você não chegue se sentindo mal. E se você estiver cheio de gases, inchado, você não vai conseguir respirar direito e você não vai conseguir passar a informação que você quer com tranquilidade para as pessoas. Vamos passar em frente. Dicção. Isso é um problema complicado, porque influi muito também o hábito. Aquilo que a gente está habituado a falar. Muitas vezes são hábitos regionais, que podem acontecer também, é uma questão regional, de tanto a gente ouve, a gente repete, mas muitas vezes mesmo é o hábito de falar tão coloquialmente que a gente vai engolindo as vogais, às vezes a gente engole as consoantes, e o melhor exercício para você trabalhar isso aí também é você ler em voz alta, preocupando-se em pronunciar as palavras totalmente. Que o som, a palavra, ela saia nítida no que você está falando. Né? Se você gosta do seu sotaque, isso aí vai matar um pouquinho o seu sotaque, mas ajuda um bocado. Aí tem alguns exercícios aqui interessantes para a gente trabalhar a dicção. Isso, lógico que se a pessoa tiver um problema mais grave, que não seja só a questão coloquial, ela vai ter que procurar um fonoaudiólogo. Por exemplo, enunciar as consoantes corretamente. Por exemplo, B, C, D, F, G, H, J, L, M, N e assim por diante. E cada vez mais depressa. Com isso, você vai treinando a sua língua para você se habituar a falar. Senão a gente vai fazer isso que nem o Cebolinha, né? Comendo o R pelo L e assim por diante. Vamos em frente. Outra, bem interessante. Você pega um lápis. Isso aqui eu roubei da minha filha. Roubei não, peguei emprestado. Afinal, eu paguei. Tira a mão da frente. Você pega o lápis, coloca assim e tente em voz alta falar as palavras corretamente sem tirar o lápis da boca. Você vai se babar um pouquinho, mas ajuda. Existem também trava-línguas. Se você sentir que você tem mais dificuldades em determinadas vogais, em alguns encontros consonantais, aí você tem que trabalhar um pouquinho mais eles. Alguns que a gente colocou aqui são bem engraçados, vai aparecer depois, a gente coloca para vocês os slides. Por exemplo, a grande grua gralha na grama de grande granja de grãos. Agora fale isso depressa. A grande grua gralha na grama de grande granja de grãos. A grande grua gralha na grama de grande granja de grãos. Um ninho de mafamá. Já estarei no começo, para vocês verem. Um ninho de mafamagafos com 5 mafagafinhos. Se a mafamagafa os desmafagafizar, ficam todos desmafamagifados. Nossa, o cara que escreveu isso é doido. Mas o objetivo é esse, trava a língua. É para a gente se acostumar a pronunciar as palavras corretamente. Se você está achando muito complicado, faça o que eu disse no início. Leia em voz alta, escutando cada palavra que você fala, para ter certeza que você está ouvindo. Peça às pessoas para ouvirem você falar e dizer isso, olha, poxa, tu está engolindo R, você não está pronunciando o final das frases. Um erro que não é tanto de dicção, mas é mais um erro de vício de linguagem, por exemplo, é você não pronunciar o plural das palavras. Bom, amigos, devido a pequenos problemas com o nosso equipamento, nós estamos um pouco mais limitados para fazer esse nosso trabalho.
mas vamos concluir o nosso vídeo com algumas imagens, só para a gente não deixar de falar desse último ponto, que é importante para a gente acrescentar, que é o uso do microfone. Olha, o microfone é essencial para que nossa voz possa alcançar o público em lugares muito grandes. Deve ser usado com naturalidade pelo expositor. Às vezes as pessoas têm um certo medo de utilizar o microfone e não há necessidade disso não. É um instrumento útil. Embora o orador ele deve se preocupar em ter uma voz razoável para que ele possa enfrentar uma situação em que um microfone até possa não funcionar. Mas aqui vão algumas dicas que a gente pode usar no uso do microfone. O ideal é que, se for dos microfones que tem um pedestal, que seja ajustável, antes de começar a falar, ajustar o microfone para a altura ideal. De preferência, ele ficar entre 10 a 15 centímetros de distância, apontando para o seu queixo. Por quê? Se nós falarmos diretamente na direção do microfone, alguns até possuem aquela borrachinha, uma espuma para evitar, mas se nós falarmos com muita força diretamente para o microfone, você vai produzir aqueles sons de batida, de sopro. Isso vai causar uma série de sons estranhos e vai prejudicar a sua palestra. Então, o ideal é que você fale um pouco acima dele, projetando a sua voz, de forma que ele capte sem que você sopre nele. Procurar ajustá-lo bem e não ficar brincando, por exemplo, com fio, né, se atrapalhando com ele. Se você tiver de usá-lo na mão, procure segurá-lo com naturalidade, procure colocá-lo a uma certa distância e à medida que você for se ouvindo, você vai regulando a distância dele da sua boca. Não precisa aproximar muito de forma alguma. É importante ouvir essa sensibilidade do microfone, porque em determinados momentos, se você for usar um tom de voz mais alto, aí você vai afastar um pouquinho o microfone para que ele pegue o som sem ficar estridente demais. São coisas simples, não tem nada de extraordinário, mas que a gente precisa aprender para não ficar com medo. Uma outra coisa importante, não se apoie na base do pedestal. Nem no pedestal, na base, não fique segurando, agarrado na base, porque afinal de contas nós não somos Roberto Carlos para ficar brincando com o microfone enquanto canta. Se for um microfone de fio, vamos prestar atenção nele para de repente a gente não se enroscar, principalmente se a gente estiver se movimentando para não se enroscar nele, acabar tropeçando. Caso haja algum problema no microfone, se ele não funcionar, se der microfonia, algum problema, nós deixamos isso a cargo dos organizadores. Se for possível, a gente continua falando e espera que seja solucionado o problema. Se não, é ter paciência e ver a disponibilidade para que a gente possa continuar falando. Nosso curso está acabando. Esses são os pontos finais que nós estamos colocando. E nós pedimos que nos deem um retorno. Se você está ouvindo, se você está assistindo através da internet, nos mande um e-mail, faça um comentário, nos ajude a melhorar. Esse é um curso que nós pretendemos repetir. Consequentemente, nós vamos aproveitar o retorno dos alunos presenciais que nós temos e nós vamos modificando, acrescentando, vendo o que nós podemos trazer a mais. A pedido dos próprios alunos, nos foi feito um desafio até a nível de exemplificação, uma brincadeira, mas nós vamos fazer uma pequena palestra e nós combinamos que nós íamos tentar usar o máximo possível os elementos da oratória, da tribuna, e posteriormente nós vamos postar aqui para que vocês possam também analisar.
porque todos nós estamos passíveis de erro e passíveis de melhora. Então o objetivo é conscientizar-nos de que nós estamos constantemente nos aprimorando e aprendendo cada vez mais. Um abraço a todos e ficamos por aqui.